Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos ao culto online e, claro, sinta-se à vontade e com os ouvidos atentos para sentir a presença de Deus e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve, porque aqui esse canal tem muita bênção para a tua vida, viu? Se inscreva, deixa like, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilha esse momento especial em que nós estamos aqui para juntos adorarmos ao nosso Rei. E vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus, Cristo, Filho, vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua voz, que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para todos sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Vou me calar para ouvir a voz do Senhor. Como Maria aos pés do Mestre eu quero estar. No momento a sós com Ele e sentir a sua mão, meditar na sua palavra e render adoração. Ele recebe o que sai do coração, como um incenso suave vai na sua direção. Enquanto eu me calar, Ele é quem fala, bem atento ao que Ele tem pra me dizer. Vou guardar cada promessa no meu coração, vou contar a bênção que eu vitória. Não vou me distrair, nem vou sair do meu lugar. Por isso estou aqui buscando a presença de Deus, e a promessa em minha vida vai concretizar, vai ser sua vitória. Quem estiver comigo também vai participar. Enquanto estiver ouvindo a voz do Senhor, as bênçãos numerosas sobre mim vai derramar. Eu creio, sobre mim vai derramar. Eu creio.
Enquanto eu me calar, ele é quem fala, bem atento ao que ele tem pra me dizer. Vou guardar cada promessa no meu coração, vou contar a bênção que eu vou receber. Vai ser só vitória, não vou me distrair, nem vou sair dele. Eu creio, sobre mim vai derramar. Eu creio, sobre ti vai derramar. Eu creio, sobre mim vai derramar. Eu creio. Vai ser só vitória. Graças a Deus, é tão bom quando a gente recebe uma vitória da parte do Senhor. Esse louvor que eu acabei de cantar, ele é um dos louvores que está incluído em um dos três CDs que eu tenho gravado. E eu vou deixar aqui no link, o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha lá, escutar esse louvor. É muito bonito, tá bom? Vou deixar aqui embaixo para você escutar ele completo. E quando a gente recebe uma vitória, a gente fica alegre, a gente conta a bênção. Tem igrejas que dão oportunidade para as pessoas contarem uma vitória da parte do Senhor. E aí você recebe uma bênção e vai contar a bênção do Senhor, porque quando a gente recebe uma bênção da parte de Deus, e a gente acaba contando as vitórias recebidas, essas vitórias servem como incentivo de fé para muitas pessoas. Você pode ter certeza disso. E quando Deus diz não para a gente? E quando a gente recebe um não da parte de Deus? Muitas vezes, eu vou colocar aqui um exemplo. Por exemplo, você se qualificou, estudou bastante, fez aquele currículo bem elaborado e distribuiu. E de repente recebeu uma ligação, vem aqui fazer uma entrevista. Aí você vai todo confiante, porque você se qualificou, você confia nos seus conhecimentos. E você foi lá, fez a entrevista, e no final da entrevista, a pessoa que está te entrevistando vira para você e diz assim: você pode aguardar na sua casa que a gente vai ligar para você. Isso para a gente é como se fosse um não. Eu já passei por isso, eu tenho certeza que você já passou por isso também. E o que acontece? Muitas das vezes a gente sai dali entristecido. Um outro exemplo, você está trabalhando numa empresa e surgiu a promoção muito boa, uma grande oportunidade. É a grande oportunidade, a grande chance da tua vida de você subir de posição dentro da empresa, de você ganhar um salário melhor. Mas aí, de repente, você é chamado na administração, aí você vai lá, também todo confiante, tendo quase que a certeza de que a promoção é sua e que você vai continuar naquela empresa seguindo carreira. Mas alguém lá disse assim: olha, chamamos você aqui só para te informar que você não mais faz parte dos nossos quadros de funcionários. E aí? A gente não está acostumado a receber não, por mais que os nãos façam parte da nossa vida. Gostaria de ler aqui no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 36, que diz assim: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Veja que nesse versículo está bem especificado que até Jesus recebeu um não de Deus. Nós, seres humanos, a gente tem muita dificuldade em aceitar o não. A gente quer ser sempre aceito. A gente acha que a gente já sabe de tudo, então os nãos não podem fazer parte da nossa vida. Porque se de repente você recebe um não, é capaz de, com certeza, você ficar desapontado. Eu já fiquei desapontado. Tem pessoas que entram em depressão por causa de um não. Certa vez eu trabalhei numa biblioteca de uma escola técnica lá em Goiânia, no estado de Goiás, Brasil. E eu ali chegava antes da minha hora de entrar. E sempre saía depois do meu horário, tudo para cumprir, tudo certinho. Era muito organizada com os meus trabalhos. Não faltava serviço, era assídua e muito obediente a ordens superiores. Mas
para a direção, eu não era boa o suficiente e fui mandada embora. Se você parar um pouquinho agora para pensar nos nãos que você recebeu, aí você pode até ter se perguntado o seguinte: poxa, será que eu sou uma pessoa tão má assim, a ponto de receber um não, a ponto de não ser aceita naquele ambiente, naquela empresa, naquele grupo? Outros pegam a situação para pôr a culpa em alguém. E muitas vezes esse alguém é o próprio Deus, que para essas pessoas muitas das vezes é encarado como aquele senhorzinho sentado naquela cadeira grande, de barba comprida e branca, com um cajado na mão, com a cara feia, só para dizer não o tempo todo para a gente. Mas a pergunta é: o que nós podemos aprender quando Deus disser não para a gente? Primeiro, que Deus é onisciente. O que é isso? Significa que Deus tem pleno conhecimento de todas as coisas, incluindo o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, o nosso pensamento, nossos sentimentos, as nossas limitações. E nós não somos oniscientes. Nós só sabemos daquilo que está a um palmo na frente do nosso nariz. Nós, seres humanos, só temos conhecimento, só temos a ciência daquilo que nós sabemos, daquilo que nós estamos vendo. Olha o que diz aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, parte A. Pois o homem vê aquilo que está diante dos olhos. Ou seja, a nossa visão, ela é limitada. Os nossos conhecimentos são limitados. O profeta Samuel foi até a casa de Jessé, a mando de Deus, para que ali, entre um dos seus filhos, ele pudesse escolher o próximo rei de Israel. E quando ele chegou ali, você conhece a história, já estou resumindo para você, veio o primeiro filho, muito alto, bonito, garboso, e o profeta pensou: é esse o rei, porque ele é alto, bonito e garboso. E Deus falou no seu coração: não é esse que eu tenho escolhido. E veio o segundo: com certeza é esse, porque ele tem porte de rei, olha o jeito de rei, o jeito de andar é como o andar de um rei. Mas Deus falou no seu coração também: nem a esse eu tenho escolhido. E passaram assim todos os filhos que estavam na casa de Jessé. Mas tinha o menor da casa, o pequenininho, trabalhador, que não estava em casa contando o tempo. Ele estava no campo cuidando das ovelhas do pai. E foi ele que foi o escolhido. O menor da casa do pai. Aquele pequenininho, o caçula. Porque antigamente todas as honras da família iam para o primogênito, não para o caçula. E Deus foi ali e escolheu o menor. E foi mais uma lição de que o homem só vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus conhece o coração, porque Deus é onisciente. Segunda lição que a gente pode aprender com o não de Deus: a vontade de Deus é soberana. Nós temos que entender, por mais que nós nos achemos cristãos piedosos, que vai regularmente à igreja, frequenta todos os eventos da igreja, vai para monte, desce monte, visita os irmãos, ajuda a adquirir cestas básicas na igreja. Nem tudo o que nós quisermos, Deus vai permitir. Por quê? Porque nem todas as nossas vontades, nem tudo aquilo que nós queremos vão nos levar a ter sucesso na vida. Agora, Deus, sendo onisciente, Ele sabe que de repente aquilo que eu estou querendo pode se transformar numa queda lá adiante. Pode se transformar numa armadilha, num laço para a minha vida. Nós temos que entender e aprender e aceitar que quando Deus diz não, é porque Ele sabe que lá na frente, aquilo que a gente quer pode não dar certo. Terceiro ponto que eu posso aprender com o não de Deus é que eu preciso aceitar quando Deus me diz não.
quando portas estão fechadas? Por que que aquele projeto em que eu estou em cima pesquisando, dando tudo de mim, de repente não anda e ainda continua engavetado? É muito difícil aceitar o não de Deus. Tem pessoas que até apostatam da fé, mas elas fazem isso porque elas não têm o reconhecimento que Deus é soberano, que a vontade de Deus se sobrepõe à nossa vontade. E ainda vou mais adiante, ainda tem pessoas que Deus, entre aspas, tá? Só pode gostar daquilo que ela gosta. Deus só pode querer aquilo que ela quer. Deus só pode olhar para onde ela está olhando. São pessoas que ainda precisam crescer, precisam amadurecer na fé, porque continuam na fase de meninos espirituais. Aceitar o não de Deus é ser humilde. Quem é humilde o suficiente para aceitar que Deus disse não, que Deus brecou, que Deus vetou, é também humilde para entender que a nossa vida depende dele. A humildade espiritual é uma qualidade, é uma virtude, é agradável a Deus, porque nos aproxima dele. Quando nós honramos a Deus em reconhecer a soberania dele, em aceitar o não dele para nós, ele nos honra. E isso é bíblico. Está aqui no livro de vários versículos. Provérbios capítulo 15, versículo 33 diz: a humildade antecede a honra. Mateus capítulo 5, versículo 5: os humildes receberão a terra por herança. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 6: o humilhado será exaltado no tempo certo. Salmo 138, versículo 6: terá o olhar do Senhor sobre si. Então é isso que você quer? Você quer ser honrado, você quer contar vitória, você quer ter o olhar do Senhor sobre sua vida? Quando se apresentar situações adversas daquilo que você espera, pode ter certeza que de repente pode ser Deus dizendo não para você, porque Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Seja humilde para aceitar o não de Deus. Amém? Quero orar pela tua vida. Pai querido, de eterna misericórdia e bondade, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra foi ministrada nos nossos corações. Senhor, queremos te pedir, Senhor, para que tu nos ajude a entender os teus mistérios, para que tu nos ajude a entender a tua vontade para as nossas vidas. Quando nós nos depararmos com situações em que nós esperávamos tanto um sim, e de repente as situações são contrárias, nos ajuda a aceitar, Senhor, a tua vontade, porque ela é soberana, a nossa vontade. Tu és o conhecedor de tudo, tu és o Deus onisciente, tu és o Deus onipresente, tu és o Deus onipotente. Nós acreditamos no teu poder. E nós sabemos, Senhor, que se nós continuarmos seguindo a tua vontade, de acordo com o teu querer, nós seremos pessoas vitoriosas na nossa vida. E continua conosco, nos dando da tua graça, nos fazendo cada dia mais servos humildes e fiéis. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família. Espalha esse vídeo. Coloca no grupo da igreja. Coloca nas suas redes sociais. Amém? Nos ajude a espalhar o Evangelho de Jesus, para que muitas vidas possam ser fortalecidas espiritualmente. Fica com Deus.